Olá, pessoal! A entrevista de hoje será feita por mim, Thiago Augusto, e pelo Jonathan Alves, ambos doutorandos no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica. Nesse episódio, nós continuamos com a nossa série de podcasts em que entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. Hoje nós vamos conversar com o André Neiva. Ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e pesquisador visitante da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Nós vamos falar um pouco sobre filosofia da religião, probabilidade e decisão. Para começar, André, eu gostaria que conversássemos sobre seu interesse em filosofia da religião. Isto porque eu acredito que pode ser uma boa porta de entrada para pensarmos o papel da crença nas discussões de racionalidade pragmática. Nós sabemos que há uma tradição em filosofia que entende crenças e desejos como as duas atitudes fundamentais para explicar ações intencionais das pessoas em geral. Poderia comentar sobre o lugar da racionalidade na crença religiosa? Perfeito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. Bom, eu fiz meu mestrado, na verdade graduação, mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, toda a formação lá. Eu tive também uma experiência de sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em 2018. E também tive uma experiência agora nos Estados Unidos, de novo, fazendo outra pesquisa em filosofia da religião, especialmente epistemologia da religião. E, bom, meus interesses de pesquisa, minhas áreas de pesquisa centrais são epistemologia, especialmente epistemologia formal, que é o uso de métodos formais para lidar com questões de conhecimento, racionalidade, justificação das crenças. Também teoria da decisão, minha tese também pega um pouco alguns aspectos e algumas discussões em teoria da decisão, normativa especialmente. Digamos, meus interesses assim mais secundários também que eu tenho feito alguma pesquisa, no caso, filosofia da religião e filosofia da probabilidade também. Essas são as minhas principais áreas de pesquisa. E eu vou começar fazendo uma distinção, então, acho que não sei se todo mundo está familiarizado com essa noção de racionalidade que é discutida na filosofia, Geralmente a gente faz uma divisão entre racionalidade epistêmica ou cognitiva, tem a ver com nossas crenças, o que é racional crer, com nossas atitudes doxásticas, vamos chamar assim, Pode ser de crença, de descrença, suspensão de juízo. Esse é um modelo. Tem um outro modelo que é o modelo bayesiano, por exemplo, que entende que, na verdade, essas atitudes vêm em graus, É um fenômeno gradual. Você pode ter mais convicção numa proposição, na verdade dela, ou menos convicção, e assim por diante. E você tem uma outra área, um outro domínio de razões, de racionalidade, que diz respeito ao que é racional a gente fazer, decidir, nossas escolhas. Então, o que acontece é que a filosofia da religião também, e a questão da crença religiosa, acaba pegando um pouco dos dois aspectos, Você tem tanto essa parte sobre se é racional crer na existência de Deus, se é racional crer em proposições com conteúdo, algum tipo de conteúdo religioso. E aí você tem toda uma discussão sobre os argumentos teístas a favor da existência de Deus, tem argumentos contra também, críticas a esses argumentos, Você tem, por exemplo, o argumento cosmológico, o argumento ontológico. E você tem essa parte desse domínio de discussão também sobre a racionalidade, no caso, prática, que tem a ver com as nossas decisões, e também entra em questão, no caso, seguir uma vida religiosa, ser racional ter fé, por exemplo. O que exatamente é a noção de fé, O que é essa atitude, como é que define ela. Então, assim, eu diria que a minha porta de entrada nessa área foi pela questão da racionalidade mesmo, nessas duas vias, nesses dois domínios. Até porque eu, como já vou dizendo logo de cara, eu sou um bayesiano, em epistemologia, em filosofia, eu entendo que essas coisas estão muito conectadas, Digamos que as teorias que respondem o que é racional, ou crer, você vai ter lá todo um conjunto de normas de racionalidade bayesianas para isso, para tentar explicar e dar princípios. Por exemplo, é racional crer numa proposição quando a nossa evidência disponível, ela torna provável a nossa crença. Isso é uma maneira, claro, tem várias tem diferenças em como a gente define a noção de probabilidade também, e também tem diferença quais são as condições para tornar provável, ou seja, uma evidência, um conjunto evidencial, tornar provável uma proposição, a minha crença, que eu creio no caso. E você tem nessa domínio de racionalidade prática várias teorias, mas no caso a teoria da decisão, como bayesianos entendem, seria a área que modela, que explica esse outro domínio prático. Então, a minha porta de entrada foi nisso, E hoje eu estou mais interessado, eu tenho trabalhado nesse último ano o argumento de Pascal, que tem várias versões desse argumento, na verdade. Eu estou tentando desenvolver um tipo de abordagem que usa essas ferramentas da teoria da decisão e da teoria da probabilidade, especialmente, para lidar com esse argumento.
né, uma versão dele, né, diferente das versões tradicionais. Então, eu diria que foi essa questão. A questão da racionalidade é o tópico que conecta todos, digamos, os meus interesses de pesquisa, assim, né? Já tenho aqui uma questão de compreensão para mim. Bayesianismo. Eu nunca ouvi falar. Nem nunca tinha ouvido falar de filosofia da probabilidade, que me parece que é alguma coisa que tem a ver com isso. Se eu estiver errado, você fala que eu estou errado, não tem problema. Mas, assim, questão de compreensão mesmo. Acho que vale a pena, para a nossa audiência, talvez você explicar um pouco. Bayesianismo veio da onde? Quem é o teórico? Imagino que seja... Não vou chutar o nome. Bom, explica um pouco pra gente de onde vem isso e, assim, um panorama, grosso modo, genericão aí que você possa falar sobre isso. Beleza, ótima questão. É interessante porque, só para dar um contexto também, no Brasil não é muito famoso assim, essa abordagem bayesiana em epistemologia, na filosofia, né? Embora nas ciências, em outras ciências, você tenha o uso de ferramentas bayesianas, né? Várias, dá para dizer que é um conjunto, uma família de teorias, né? Mas no Brasil, realmente, em filosofia, os departamentos assim, não têm assim, tanta tradição, né? A gente tem muito treinamento em lógica, né? Mas pouco em teoria da probabilidade. Então, o bayesianismo é uma teoria, no caso, eu diria assim, né? Em filosofia, em epistemologia em particular, é uma abordagem que a gente tem sobre racionalidade das crenças, né? Então, o bayesianismo está comprometido, tem várias versões, tem várias normas bayesianas, tem muita disputa na literatura, mas assim, tem duas teses centrais que conectam todos os autores bayesianos, que é uma... Crença vem em graus, né? Diferente do epistemólogo, que tem essas atitudes de, por exemplo, crença, descrença, né? Ou seja, crê na negação da proposição, uma maneira de definir descrença, e você tem suspensão de juízo, né? São atitudes categóricas, geralmente, como se definem, né? O bayesiano entende que não, a gente tem, na verdade, desde certeza absoluta na falsidade de uma proposição até certeza absoluta na falsidade da verdade de uma proposição, e entre essas duas atitudes extremas, vamos dizer assim, você tem vários graus na graduação. Você pode ter maiores... A gente pode até usar assim, de maneira mais relaxada a linguagem. Tem grau de convicção, pode pensar assim, ou grau de confiança, alguns dizem. Por exemplo, de que vai chover hoje em Brasília. Eu tenho um grau de convicção muito baixo, né? Minha evidência mostra que Brasília essa época é seca, então eu tenho um grau muito baixo. De repente eu tenho um grau de crença altíssimo de que 2 mais 2 são 4, né? Geralmente o grau máximo, né, que eu posso ter. Então o bayesiano ele já entende essa noção de crença, né? Que é uma atitude, né, doxástica, ou seja, uma atitude que eu tenho em relação uma atitude mental que eu tenho em relação a uma proposição, como esse fenômeno gradual. Essa é a primeira tese. E a segunda tese é a tese de que esses graus de crença, então, se crença e opiniões, né, se a gente usar uma linguagem mais relaxada ainda, os bayesianos entendem que essas atitudes, então, em graus, né, de crença, vão ser modeladas, ou seja, vão respeitar os axiomas, a teoria da probabilidade, vão ser modeladas usando a teoria da probabilidade. E a gente ganha uma série de... Parece assim, primeira vez que parece ser meio esquisito, né? Mas o fato é que a gente ganha uma série de coisas, uma série de recursos para explicar várias noções em epistemologia. A noção de evidência a gente consegue explicar, quando uma evidência dá suporte para uma proposição. A gente consegue dar uma teoria de decisão, consegue explicar sob que condições as pessoas são racionais, né? E assim por diante. Também em filosofia da ciência é bem famosa a noção de confirmação, né? As teorias de confirmação. Então, a gente consegue usar a teoria da probabilidade, a teoria bayesiana é a teoria... talvez por muito tempo foi dominante, ainda é hoje dominante, embora tenha outras alternativas também no debate. Então, mas são essas duas teses centrais. Crença vem em graus, né? Essas opiniões são gradativas, podemos dizer assim. E essas crenças em graus, então, respeitam, digamos, as normas, os axiomas da teoria da probabilidade, né? E todas as consequências. Então, eu diria que essas duas teses conectam os bayesianos, né? Em filosofia e em epistemologia. Entendi. Agora, qual é o nome do teórico aí, o principal? Pois é, isso é curioso. Isso é curioso porque o Bayes foi se não me engano, um pastor e um matemático do século, agora 18, se não me engano. Ele propôs lá porque tem toda vou dar um pouco do contexto histórico, né? A teoria da probabilidade apareceu, e a teoria da decisão apareceu, assim, datado, né? Mais claramente na discussão ali que o Pascal fez com o Pierre de Fermat sobre o famoso problema dos pontos. E aí tinha um problema que eles queriam tratar nos contextos de azar e de aposta. E eles propuseram assim, uma série sem recursos teóricos que a gente tem hoje, matemática que a gente tem hoje, formais, né? Eles, digamos assim, começaram essa área assim, da teoria da probabilidade e teoria da decisão. E o Bayes vem logo em seguida e ele propõe, então, uma teoria... Curioso que a obra dele foi postumamente publicada. Ele tinha escrito e depois um amigo dele, chamado Richard Price, foi lá e publicou o ensaio dele sobre a doutrina de chances, né? Na Royal Society of London. E ficou famoso. O curioso é que o Bayes tinha formulado lá
uma versão, ele provou várias coisas, né? Matematicamente ele provou, só que ficou famoso, um deles lá ficou famoso como o Teorema de Bayes, mas a versão que ele propôs, mesmo assim, esse teorema, né, que ele tinha proposto, chamado Teoria de Bayes, ele é um pouco diferente da versão atual, né? Tem até um livro chamado Bayes or Bust, do John Ehrmer, que ele faz, o primeiro capítulo é só uma discussão mais histórica, né, e da relevância do Bayes e tal, para filosofia da ciência em particular, que ele está interessado, né, e na noção de confirmação. Ele resgata um pouco isso, mas ou seja, a partir desse teorema, dessa obra do Thomas Bayes, ficou famosa essa família de teorias chamadas bayesianismo, né? Que é muito influente, né, no contexto científico para fazer inferência, né, e pesquisa envolvendo incerteza, e também na filosofia, em particular na teoria da decisão, filosofia da ciência, em especial o tópico de confirmação, e em epistemologia também, hoje mais a questão da racionalidade acabou entrando também essa metodologia, né? E então é basicamente isso. Muito legal. Vamos lá. Pode ir, Thiago. Segue aí. Muito bom, Jonathan. Excelentes intervenções. André, eu quero chamar a atenção especialmente agora para a relação entre filosofia da religião e teoria da decisão. É também quase intuitivo, eu diria, lembrar de Pascal quando falamos desse assunto. Eu peço a você para falar um pouco sobre a relação entre esses dois campos de investigação e quais seriam as contribuições recíprocas, além, claro, de situar Pascal nessa interseção. Pois é, o Pascal é muito interessante que ele teve uma influência absurda, né? Ou seja, o que ele fez assim para a teoria da probabilidade, teoria da decisão e também filosofia da religião é impressionante. A obra que ele deixou, né? Embora, como eu disse, né, anteriormente, ele não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Para explicar, ele não tinha toda essa matemática que a gente tem hoje para explicar a probabilidade, mas ele com muito pouco sugeriu muitas coisas interessantes, né? E um deles é essa digamos, família de argumentos, que ficou conhecido como aposta de Pascal. Na verdade, não é só um argumento, tem vários, né, argumentos, e hoje virou uma indústria. Esses argumentos têm versões usando teoria dos jogos, teoria de decisão. O legal é que ele consegue combinar várias ideias, né? Primeiro que combina a noção de, provavelmente, a justificação, né? Tentar uma justificação pragmática, né, de seguir uma vida religiosa, né, da crença religiosa, se você quiser seguir uma vida religiosa, comprometer-se, né, com a ideia de que Deus existe, né, então tinha uma justificação pragmática. A ideia de utilidade infinita, que é um grande problema para as teorias da decisão, porque entra em conflito com alguns princípios, algumas propriedades da teoria da decisão, a noção de infinito, né, e é curioso, o Pascal nunca usou a noção de infinito, né, o símbolo clássico de infinito, ele nunca usou nos textos dele, o que ele usou, ele falava de salvação. Só que ele falava infinitamente bom. Se você apostar a favor de Deus e Deus existir, vai ser infinitamente bom. Você vai ter uma vida infinitamente boa. E aí tem várias maneiras de você entender essa noção dele, né, de salvação, de ser infinitamente bom. Isso é interessante. E aí virou uma indústria sobre isso. Como é que a gente interpreta a noção do Pascal? Porque ele não deixou muito claro que é exatamente isso, né? Mas uma dessas maneiras clássicas, né, usando a noção de infinito mesmo, na matemática, dá alguns problemas na teoria clássica da decisão, né? Aí tem gente que tenta fazer uma teoria nova, tenta mudar alguns princípios, algumas dessas propriedades. Mas eu diria assim que, então, o Pascal, o argumento dele, a versão mais famosa, né, ele diz que se você aposta a favor de Deus, né, se você segue uma vida, se compromete com uma vida religiosa como se Deus existisse, e Deus existe de fato, você vai ter uma utilidade infinita, sendo que todas as outras utilidades, por exemplo, de não seguir uma vida religiosa e Deus não existir, ou de não seguir uma vida religiosa e Deus existir, todas as outras vão ter combinações, né? Vão ter utilidades apenas finitas. E nesse caso, você deveria, então, seguir uma vida religiosa, porque é que maximiza a utilidade esperada, né? Que já é outra noção, né? Que aparece na teoria da decisão também. O fato é que você consegue explicar esse argumento e consegue explicar essa família de argumentos usando todas as ferramentas da teoria de decisão, essa noção de utilidade, noção de utilidade esperada, entre outras, né? Eu posso explicar um pouco melhor também, acho que não sei se todo mundo está familiarizado com essa discussão. Então essa interseção entre filosofia da religião e teoria da decisão, eu diria que a maior interseção que tem é com Pascal. Claro que também tem pesquisas mais contemporâneas hoje, não só versões mais contemporâneas desse argumento, mas também tem versões mais contemporâneas da discussão mesmo, né? Como é que muita gente está interessada em saber, por exemplo, tem uma autora chamada Lara Buchak, se eu não me engano, agora ela estava na Universidade da Califórnia, mas ela mudou para Princeton, se não me engano. E ela tem um trabalho muito influente. O trabalho de base dela em teoria de decisão, né? Ela tem um modelo alternativo às teorias clássicas de utilidade esperada. E uma das questões que ela tem investigado nos últimos anos é a questão da fé, né? Ela entende fé como uma atitude, como um comprometimento prático, né?
que a gente mantém independentemente da evidência, se ganha contra-evidência para a existência de Deus ou não, a gente seguiria, né? E ela define dessa maneira e tenta justificar que é racional ter fé, por exemplo, né? Mas do ponto de vista prático, não do ponto de vista da racionalidade cognitiva ou epistêmica, né? Então, é outra, digamos assim, outro domínio de outra área também que é bem explorada sobre usando, né, essas ferramentas da teoria da decisão. Bem, primeiro, eu já usei bastante, pelo menos umas 3 vezes que eu me lembro, a aposta de Pascal em aulas minhas, principalmente de teologia. É realmente uma tese muito interessante. Agora, você está falando de teoria da decisão, você pode dar os pilares básicos da teoria da decisão, em que ela se fundamenta de modo breve? Perfeito, pergunta mais que justa. Eu estou usando aqui algumas noções, eu falei de utilidade esperada também, e nem todo mundo está familiarizado com essas noções. Então, a teoria da decisão tem várias abordagens, né? Não só, é uma área curiosa que muito influente, muito famosa por economistas, por cientistas sociais, cientistas políticos, também estatísticos, é uma área interdisciplinar, né? E aí você tem abordagens desde descritivas, que tentam descrever como é que as pessoas se comportam, se elas são racionais ao fazer isso. Aí você pega os estudos, por exemplo, do Daniel Kahneman, tem lá vários estudos, né? Que as pessoas, como é que elas lidam com perdas e ganhas, né, em vários contextos de escolha. E você tem, então, digamos, pesquisas mais experimentais, mais descritivas, que tentam descrever, né, o comportamento e o funcionamento, como é que as pessoas raciocinam quando tem que tomar decisões. Você tem pesquisas mais assim, formais, que tentam entender os princípios de teoria de decisão e as consequências lógicas, as propriedades lógicas desses princípios. E você tem essas abordagens também mais normativas, que na verdade, na filosofia acontece que você tem tanto abordagem normativa como um pouco também abordagem formal, acaba combinando um pouco dos dois. Mas aí é dizer sobre que condições uma ação, né, ou uma escolha seria ótima, né, seria boa, né? O que ela tem que satisfazer, né? Quais são os princípios que ela deve, né, seguir, que tipo de normas devem governar as nossas ações, nossas escolhas, né? Quando a gente está numa situação, aí tem também contextos variados, né? Contextos desde ignorância, que a gente tem pouca informação, contextos que a gente tem um pouco mais de informação, mas ainda tem um grau de incerteza, e o contexto chamado contexto sob risco, né, que a gente tem mais informações, melhores informações, né, sobre as probabilidades dos eventos que a gente está ali, estão em jogo na nossa decisão, né. Mas pensa assim, por exemplo, suponha que agora eu vou sair de casa e eu quero saber se está chovendo ou não. Então tem essas duas possibilidades, ou chove ou não chove. E tem dois atos ou duas escolhas que eu posso tomar, que é pegar o guarda-chuva ou não pegar o guarda-chuva, né? Então, suponha que eu não quero me molhar, ou seja, me molhar é ruim. Então, imagina se eu pegar o guarda-chuva e estiver chovendo, eu vou conseguir, né? Não me molhar, né? Vou conseguir me proteger. Mas se eu não pegar o guarda-chuva e tiver, sei lá, cair numa tempestade, horrível, vou me molhar, então a utilidade vai ser horrível nessa situação, né? Então, esse é um exemplo, né, para mostrar, por exemplo, aí depende, né? Por exemplo, estados do mundo, será que eu tenho acesso às probabilidades de que vai chover ou não vai chover? Se, sei lá, um meteorologista me diz que a probabilidade é 70%, porque existe, sei lá, estatística confiável, então a gente chama de contexto de decisão sob risco, porque a gente tem algum acesso privilegiado às probabilidades dos eventos no mundo. Mas tem vários contextos que a gente tem que decidir que a gente não tem essas probabilidades disponíveis, né, objetivas, que as pessoas podem concordar, ou que tem alguma estatística confiável por trás. Aí são contextos de incerteza. Aí cabe ao agente determinar as probabilidades desses eventos. E geralmente esses contextos de incerteza que na filosofia aparece a discussão, né? Geralmente as teorias da decisão, os modelos que tem na filosofia, eles querem entender esses contextos de decisão sob incerteza, né, que as pessoas têm que decidir. Inclusive a aposta de Pascal é entendido como um contexto de incerteza também. E, claro, tem uma família de teorias, né? As teorias mais famosas são as teorias de utilidade esperada, que dizem que a melhor ação é aquela que maximiza a utilidade esperada. A utilidade esperada, eu vou ter que dar uma definição disso. A gente define, geralmente, uma função, né, que é basicamente a soma das utilidades de cada uma das consequências dos meus atos e tem um peso. Cada uma dessas utilidades tem um peso que é dado por uma função de probabilidade. Só que essa função, no caso, como é decisão sobre certeza, é uma função de probabilidade subjetiva. Então, porque o agente é que está assinalando ali um grau particular, né, por exemplo, chover ou não chover, né? E aí, por exemplo, se eu vou sair de casa, então essas duas opções, né, eu posso escolher pegar o guarda-chuva ou não pegar o guarda-chuva, se está chovendo ou não está chovendo, são as duas possibilidades, né? Ou chove ou não chove. Então, a melhor ação dessas duas opções que eu tenho vai ser aquela que maximiza, ou seja, tem a maior utilidade esperada.
Então, claro, aí dependendo quais são os valores dessas consequências, por exemplo, a consequência aqui no caso de não pegar o guarda-chuva e tá chovendo muito forte, seria muito ruim, né? E eu não quero me molhar, eu tenho um ranking também, né, dessas consequências, né, dos meus atos. Então, me molhar é um ranking muito ruim. Então, de repente, pegar o guarda-chuva, né, vai ser a atitude, de repente, se a gente calcular aí as utilidades e pensando que me molhar é a pior situação possível que eu posso estar. Então, você vai maximizar a utilidade esperada, vai ser, ou seja, pegar o guarda-chuva do que não. Claro que vai depender também das probabilidades que a gente dá para esses eventos. Mas, assim, grosso modo é isso. Então, tem essa família de teorias de utilidade esperada que tentam responder a esse contexto de decisão sob incerteza, né? Na filosofia, então, os autores estão mais interessados nesse tipo de situação. Entendi, cara. Só para comentar, eu também esqueci de falar, já que, aproveitando o gancho, né? Também essas teorias de utilidade esperada, por exemplo, na economia, muita gente acha que não reflete bem como é que as pessoas se comportam, né? Tem vários estudos que mostram que as pessoas não se comportam assim, elas não maximizam a utilidade esperada em geral, né? Tem outras questões em jogo, mas como modelos normativos ainda tem, né? Como teorias de agentes ideais, né? Como é que agentes deveriam, né? Em condições ideais, né? Como é que eles deveriam decidir. Não como uma teoria para descrever como é que as pessoas de fato se comportam, mas como uma teoria ideal, né? E aí, geralmente, o que está por trás tem uma noção que eu esqueci de falar, que é fundamental, que é a noção de preferência, né? A racionalidade, geralmente, é sobre as preferências, né? As preferências que eu tenho sobre escolhas que eu posso fazer, sobre opções que eu tenho, né? E aí, também, dentro dessa teoria da utilidade esperada, né, que eu falei, você tem versões diferentes, né? Você tem, pelo menos, 3 versões. A versão clássica, que é do Savage, que foi um matemático, estatístico americano, que propôs lá, mas é uma teoria bem restritiva. Depois você tem teoria evidencial, que aí muda um pouquinho, e teoria causal também, que vai entrar em jogo questões relacionadas que a nossa escola tem que rastrear causalidade no mundo, né? E também, claro, motivada por vários problemas e exemplos. Mas a noção central é a noção de preferência, então a racionalidade sobre as preferências. Então, geralmente, o que se impõe sobre essas preferências são normas, né, de consistência, né? Elas têm que ser coerentes. E aí você coloca alguns princípios sobre algumas propriedades sobre essa relação. Por exemplo, completude, né? As preferências têm que ser completas, né? Por exemplo, você tem 2 opções, comer banana ou comer maçã, né? Então, eu prefiro comer banana a comer maçã, ou ao contrário, né? Tem que ser completas. E tem que ser transitivas também, né? Outra propriedade, né? E aí, depois que a gente coloca essas condições, tem outras tantas condições, né? A gente consegue, então, por um teorema, que chama Teorema da Representação, representar essas preferências, se o agente é racional, ou seja, ele satisfaz essas propriedades todas, completude, transitividade, entre outras tantas, aí consegue representar essas preferências formalmente por meio de uma função por maximização da utilidade esperada, né? Então você tem 2 funções, na verdade, ela combina 2 funções, uma de utilidade, a função de utilidade, digamos, ela captura o quanto a gente valoriza cada uma das consequências das nossas ações. E a função de probabilidade, ela vai capturar esses graus de crença que eu falei, esses graus de convicção que o Bayesiano aceita. Eu acho que agora talvez tenha ficado um pouco mais claro também. Não, cara, tá ótimo. Bem, já que teremos opiniões sobre o mundo, acerca de valores e questões de fato, é melhor então que essas opiniões sejam verdadeiras. No entanto, no mais das vezes, o máximo que podemos alcançar é um campo de probabilidade. Por isso, pensar sobre probabilidade é muito importante, justamente por desejarmos cognitivamente nos aproximar de um nível de probabilidade relevante. André, fala pra gente, em linhas gerais, quais têm sido os tópicos mais destacados nas pesquisas que se dedicam ao estudo da probabilidade? Então, na filosofia tem muita discussão, né? Primeiro você tem uma discussão, uma literatura toda sobre o que diabos é dizer provavelmente alguma coisa, é provável que tal coisa, né? Ou seja, questões semânticas, né, que estão por trás sobre... E muita gente, por exemplo, acha que você tem mais de um tipo de probabilidade, né? Por exemplo, você diz que fumar, né, provavelmente vai causar câncer de pulmão. Muita gente que acha que isso é um tipo de probabilidade que diz respeito a um evento do mundo. No caso, esses 2 eventos, fumar, né, no caso, a atividade fumar, causar um câncer, né, esse evento, né, de causar um câncer em você. Então, a gente que acha que isso geralmente é chamada probabilidade que está por trás da probabilidade objetiva, a probabilidade física do mundo, né? Então, tem esse tipo. E outro tipo seria, por exemplo, a probabilidade epistêmica, né, ou subjetiva que eu falei, né? Você pode pensar que, no caso, a hipótese do Big Bang é provável, né? Dada todo o conjunto de dados astronômicos que tem, né, disponíveis, ela probabiliza essa hipótese, né, do Big Bang. Então, você já vê aqui uma distinção entre tipos de probabilidade, porque parece
E também uma discussão também sobre a semântica dessas asserções que a gente faz, né? dessa fala que a gente tem de probabilidade, né? A gente usa diariamente, né? A gente fala, provavelmente uma coisa vai acontecer, provavelmente vai chover, provavelmente vai acontecer tal coisa. Então tem toda essa literatura que tenta entender exatamente o que está por trás dessa nossa fala, né? Não só distinguir esses tipos, mas também dar uma semântica para essa fala. Você pode achar também, muita gente, por exemplo, tem o Bruno Definetti, que é um matemático bem famoso, que é influente nessa área também na filosofia, na teoria da decisão e epistemologia. Ele achava que só tinha um tipo de probabilidade, só a probabilidade no respeito à expressão ao nossos graus de confiança, nossos graus de crença, né? Que não haveria nenhum outro tipo. É tudo redutível a isso. Toda essa fala objetiva, na verdade, tudo redutível sempre ao agente. Sempre diz respeito ao agente. Mas hoje, muita gente é pluralista, pelo menos aceita essas duas noções, né? Então, você tem essa área. E você tem essa, que eu já falei também um pouco, na epistemologia, por exemplo, discussões sobre a racionalidade da crença, né? E você, no caso, aceitando uma tese bayesiana, você consegue dar toda uma teoria de racionalidade, né? Sobre essa atitude. Também, no caso, em filosofia da ciência, essa discussão sobre confirmação, o que torna uma hipótese provável, né? Eu dei esse exemplo da hipótese do Big Bang, né? No caso, confirmada ou suportada, né? Probabilizada, um conjunto de dados astronômicos que, no caso, os cientistas têm, né? E aí tem várias condições também. Tem gente que, por exemplo, que acha tornar provável, nesse caso específico, né? De quando você tem relações entre evidência e uma hipótese, né? Ou evidência e uma teoria. No caso, você tem uma maneira de dizer que a evidência tem que aumentar um pouquinho só a probabilidade, chamada incremental. Tem gente que acha que não, tem que aumentar, por exemplo, num grau, num limiar de valor específico, por exemplo, 90%, 0,9%, ou mais até. Aí você tem já duas noções diferentes, né? A primeira é incrementar só um pouquinho, né? Que é a noção de confirmação incremental, né? De probabilizar incrementalmente. E a outra noção que é a noção de confirmação absoluta, né? Que é tem um valor que tem que superar esse valor, no caso, o suporte que a evidência dá para a hipótese, né? Então é muito variado, assim, o que tem acontecido é que métodos, né, probabilísticos, métodos bayesianos têm sido bastante usados nessas áreas em filosofia, né? Epistemologia, teoria da decisão e filosofia no caso da ciência, mais nesse tópico da confirmação. E além disso tem essa grande área chamada filosofia da probabilidade, que vai entender, né, exatamente se tem tipos diferentes, qual a melhor interpretação para cada um desses tipos, porque tem maneiras concorrentes, né, tem disputas, como é que a gente define. Então, eu diria assim, né, você tem esses dois domínios. Então, você pode aplicar os métodos sobre problemas, tentar resolver problemas de racionalidade, né, ou você pode, e tem uma outra discussão na literatura, você pode, né, o pessoal está interessado mais em discutir questões semânticas, questões da natureza da probabilidade, que aí é a área da filosofia da probabilidade. Olha, o bayesianismo tem dominado grande parte do debate de teoria da decisão em epistemologia. E é claro que a gente tem que chamar atenção para o fato de haver contribuições teóricas importantes. Contudo, deixando de lado esses benefícios, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, poderia explicar para a nossa audiência em que consiste o bayesianismo? E segundo, quais os principais limites que você destacaria nessa abordagem em teoria da decisão? Então, o bayesianismo eu tinha falado duas teses centrais, né? Uma que crença vem em graus, né? E a outra que esses graus de crença, então graus de convicção que a gente tem sobre várias proposições, são, no caso, tem que satisfazer, né? Para ser racionais, racionalidade exige que tem que satisfazer o cálculo de probabilidade, a teoria da probabilidade. Também, claro, vai depender qual que é a teoria da probabilidade que você tem por trás. Tem várias maneiras também. Tem gente que acha que, por exemplo, você tem a teoria clássica que foi proposta pelo Kolmogorov no início do século XX, né, matemático. A teoria clássica, muita gente aceita isso. E a maioria dos argumentos, né, a favor dessa tese que é racional e crenças em probabilidade são argumentos para esse tipo de modelo, né, que satisfazer esse tipo de teoria. Mas você tem outras versões também, inclusive umas que assumem que você tem probabilidade infinitesimal, por exemplo, né? Tem outras que, por exemplo, eu acho que a noção mais fundamental é a noção comparativa, né? Porque a teoria clássica você tem que, esses graus tem que ter, eles têm valores numéricos, né? Tem uma quantidade, você pode pensar como uma relação, não? Uma relação entre um agente e uma proposição pela qual ele crê, né? E essa crença é medida então tem um grau, então é um número. Por exemplo, eu creio que vai chover hoje 0,7, 70%. Então tem um número, só que muita gente que acha que isso é muito demandante, talvez a psicologia de agentes não inclua esses graus assim, numéricos, né? E aí eu, por exemplo, proponho uma teoria chamada comparativismo, que aí você tem relações comparativas, né? Eu creio mais forte, né? É mais provável que vai chover do que não vai chover, por exemplo.
Então eu estou comparando duas proposições, chover e não chover. Ou outras, é mais provável que o universo surgiu do Big Bang do que o universo, sei lá, existiu, no caso, eternamente. Existe eternamente. Então aí você tem esses graus comparativos, né? Parecem mais respaldados no caso, nossas asserções, né, no cotidiano. O fato tem várias maneiras, e você não perde, mesmo o comparativismo, você consegue depois conectar com a teoria clássica bayesiana também. Tem vários teoremas e vários princípios, normas que conectam. O fato que você tem várias abordagens, várias maneiras de ser um bayesiano. Também vai ter disputa sobre que, por exemplo, tem gente que, chamados bayesianos mais objetivos, acham que para qualquer proposição em um corpo evidencial, né, um conjunto de evidências, vai haver exatamente uma atitude que o agente é racionalmente permissível ter em relação a essa proposição, dada essa evidência. Ou seja, que essa evidência né, só tem uma atitude, por exemplo, de crer, por exemplo, ou descrer. Geralmente essa tese, a gente chama a tese da unicidade, é colocada para crença, né? Crença categórica, mas você pode ter uma versão também para grau de crença, para probabilidades subjetivas. Então, para qualquer evidência que você tem, né, e uma proposição, só há exatamente uma atitude, uma probabilidade subjetiva que é racionalmente permissível ter em relação a essa proposição. Então esse é o pessoal mais bayesiano, mais objetivo, coloca essa tese para tentar restringir, né? Porque também só satisfazer o cálculo de probabilidades, as pessoas podem ter graus bem diferentes, mesmo satisfazendo essas normas, né? E, geralmente as normas de probabilidade, né? Os axiomas de probabilidade que são colocados, que a gente deve satisfazer, eles são regras mínimas, vamos dizer assim, normas mínimas, mas as pessoas podem diferir muito, e geralmente são entendidas como normas de coerência. Então tem isso também, essa disputa, né, se a nossa evidência tem que, no caso, permitir apenas uma atitude, apenas um grau de probabilidade subjetiva. Tem gente que acha que não, que é muito restritivo, né, que as pessoas diferem porque as pessoas têm evidência diferente e têm padrões de racionalidade diferentes. Então você já vê aqui toda a disputa, né? Mas assim, eu diria que o bayesianismo tem várias versões, né? Mas aquelas duas teses centrais ainda permanecem, né? Crença em graus, e esses graus são modelados probabilisticamente. A questão é se a gente adiciona mais normas, né? E, assim, o bayesianismo tem vários limites, vários problemas, né? No caso, você perguntou na teoria de decisão, né? Um dos problemas que eu diria que é quando tem muita incerteza. Porque, assim, a gente sempre assume que tem um grau... No caso, a discussão mesmo, os modelos são para casos em que tem incerteza moderada, né? É suposto isso, né? Que os agentes atribuem algum grau de probabilidade aos eventos, a proposições, né? Por exemplo, 0.6, 0.7, 0.8, ou seja, um número, né? Entre 0 e 1, né? Ou se você quiser pesar numa escala de 0 a 100% também, não tem problema. Mas existem contextos de incerteza muito grande em que parece que a gente não conseguiria assinalar graus precisos. Pensa, por exemplo, se eu te apresento agora uma urna e te falo assim, Thiago, tem uma urna aqui com bolas brancas e pretas, tá? Mas eu não digo a proporção de bolas brancas e pretas para você nessa urna. Então, será que é racional eu distribuir de maneira igual 50% bolas brancas e 50% bolas pretas? Não parece ser a atitude mais racional, porque eu posso estar aqui, eu posso ter colocado mais bolas brancas do que preta, posso colocar mais bolas, né, pretas do que brancas, a proporção não pode ser exatamente igual. Né? Não parece ser um caso de simetria, né? Ou seja, parece um caso que você tem muita incerteza, por quê? Porque a sua evidência é muito precária, certo? Então, nesses casos, muita gente, chamados bayesianos imprecisos, né? Eles dizem que não, a gente deve assinalar intervalos de valores. Só que uma vez que a gente admite, você vê, a coisa já era complicada, agora, mas intervalo de valores, né? Entre, por exemplo, 0.3 e 0.7. O problema é que agora, se a gente admite isso, a gente não vai ter só intervalo de valores para as probabilidades subjetivas, mas também para, no caso, as utilidades esperadas. E aí aquela norma que diz que a gente tem que maximizar a utilidade esperada não consegue mais aplicar, porque para cada uma das ações, você vai ter diferentes utilidades esperadas de acordo com cada uma das probabilidades desse intervalo. Por exemplo, se é 0.4, digamos, o valor menor do intervalo, então você vai computar 0.4 no cálculo e vai dar um valor específico de utilidade esperada. Mas se você computar 0.5, vai dar outro. Então você não pode mais agora comparar uma única utilidade esperada de dois atos, né? Porque lá você pegava um ato B e o ato A e B, né? E comparava a utilidade esperada. Agora, para cada uma dessas, A e B, você tem essas opções ou escolhas que você pode fazer, você vai ter um conjunto de valores de utilidade esperada. E aí é um problema sério para as teorias. Aí tem as famosas teorias imprecisas,
Que aí tem então, esse limite. Mas você vê a motivação desses modelos, parece muito abstrato, a motivação é muito simples. É um exemplo de incerteza muito grande, né? O exemplo da urna. Você pode pensar no caso de uma moeda. Imagine uma moeda que você sabe que é justa, porque você viu a moeda ser jogada várias vezes, né? Resultado cara ou coroa, e mais ou menos, aproximadamente, 50% para cada lado. Ela jogou muitas vezes essa moeda. Ela parece ser justa. Agora pensa uma moeda que, sei lá, um estranho te deu aqui e você não sabe se ela é enviesada ou não. Tem muitos casos, assim, que você pode pensar, né? Esse é o caso similar. Ou seja, parece que tem uma incerteza muito grande sobre o comportamento dela. Parece que a gente não poderia assinalar graus precisos, né? Pensa, então, no caso, um caso até mais, talvez, que ajude, assim, a probabilidade que vai nevar, sei lá, na cidade de Madison, em Wisconsin, em 2050. Sei lá qual que é. A minha evidência que eu tenho agora, ela é muito incerta para eu assinalar um grau, sei lá, 70%, 80%. Claro, eu posso ir lá e ver o que aconteceu, registrar, ver o registro histórico de neve nesse lá, no ano novo, lá em Madison, e ver se nevou e ter um grau, sei lá. A proporção é mais ou menos, dá, sei lá, uns 70%, né, a probabilidade. Porque eu vi, tem estatísticas sobre, né, esse acontecimento, né, de nevar no ano novo, no caso, no passado, né? Mas agora, me perguntando assim, a minha evidência é muito incerta, é muito precária sobre isso. Então, esses casos de imprecisão, então, de incerteza muito grande, eles motivam esses modelos imprecisos. Só que os modelos imprecisos não é claro qual que é a regra para tomada de decisão, né? Para agentes racionais. Aí você tem já um problema sério. Então, esse é um dos casos, assim, né, que eu diria, de problema, assim, de limites da teoria. André, a sua pesquisa tem visto oferecer uma alternativa ao bayesianismo, por meio do que você chama de probabilidades comparativas, no intento de lidar com alguns dos seus problemas. Poderia falar basicamente em que consiste a sua proposta de probabilidades comparativas e quais os benefícios que nós teríamos em adotá-la? Vende teu peixe aí pra gente. Então, na minha tese, eu sempre tive essa ideia assim, poxa, o bayesianismo é muito interessante, ele consegue explicar uma série de coisas, né? Consegue fazer uma série de coisas, explicar, por exemplo, situações, como é que, sob condições, uma hipótese é suportada, né, recebe, né, no caso, a evidência, né, torná-la provável, mas sempre tem em contexto também de decisão, né? Você tem lá um modelo bonito e tal, que explica uma série de casos e tal, mas sempre essa pressuposição, né, que eu ficava assim, muito espantado de que tem que ter graus precisos, né? Tem que ter graus precisos, né? 0.5, 0.5, ou até uma dessas minhas desconfianças, né? Poxa, interessante para a gente, se fosse representar agentes, como é que agentes têm crenças, talvez, né, ou seja, graus, números, tudo bem, é um artefato matemático, né? A gente não precisa pressupor que as pessoas têm essa psicologia, até porque os modelos são normativos, né? Para agentes ideais, vamos dizer assim, não é para dizer como é que as pessoas de fato se comportam, mas seria relaxar um pouco essa condição, que parece muito forte, né? E a outra é que tem graus numéricos, né? Tem números associados a esses graus de convicção, a esses graus de crença. Então, isso sempre motivou. Será que tem um modelo alternativo que a gente consegue preservar algumas virtudes, né, das teorias clássicas bayesianas, né? E a gente consegue dar um modelo um pouco mais, assim, pés no chão, um modelo um pouco mais intuitivo, né? Então, essa noção de probabilidade comparativa é basicamente isso. A gente tem graus de probabilidade, a gente falar graus numéricos, a gente pode, depois a gente constrói uma teoria com graus numéricos, mas primeiro a noção mais primitiva, né, é a noção de probabilidade comparativa, que é assim, por exemplo, é mais provável que vai chover do que não vai chover. É mais provável que o Donald Trump esteja na Casa Branca agora do que não esteja. E são comparações que a gente faz, né? Então tem um ranking, você pode pensar crença agora com um ranking mais qualitativo, no qual você compara proposições, compara esses graus de convicção em diferentes proposições, mas é puramente qualitativo. Então, minha tese no doutorado foi isso, oferecer esse modelo de probabilidade comparativa nesses termos que eu falei, dizer que ela é mais primitiva, essa noção, do que probabilidade numérica, né? Que é essa clássica na teoria da probabilidade, né? Você assinala números, né? As relações de probabilidade, no caso, se a probabilidade é subjetiva, são graus de crença, você assinala a crença. Então, eu tentei argumentar que é primitiva a noção comparativa. E a primitividade, essa fundamentalidade é conceitual, né? Eu não quero dizer que, no caso, que a noção, né, de crença comparativa, de probabilidade comparativa, ela
que as pessoas, né, têm isso, né, têm esses graus, mas é uma maneira de representar as crenças. Não quer dizer que as pessoas têm crenças que são comparativas ou crenças que são numéricas, como bayesianos, né, também, no caso, representam, né, tem os modelos. Eles também não querem dizer isso, que as pessoas têm esse tipo de psicologia, mas eles querem, mas são maneiras de representar a crença, maneiras de representar essas atitudes, né, essas atitudes que a gente tem, no caso doxáticas, as atitudes, né, de relação à proposição, né, essa convicção, né, que a gente tem em relação. Então, esses modelos, a gente pode pensar desse ponto de vista só como uma representação, como uma maneira de explicar esse fenômeno de crença, né? Então, eu falei, então tá aqui um modelo mais intuitivo, né? E que conceitualmente, representacionalmente, parece mais fundamental. Eu tentei argumentar isso. Essa é a primeira tese. A segunda é que a gente não perde ainda o bayesianismo, é uma tese um pouco mais forte, que é conectar normativamente. Então, tem uma tese mais de representacionalidade, né? Que é dizer que probabilidades comparativas são mais primitivas do ponto de vista representacional, conceitual. E a segunda é dizer que não, que agentes racionais têm probabilidades comparativas que podem ser representadas também por uma função de probabilidade, ou seja, representadas matematicamente do modelo bayesiano clássico. Então, e na tese eu tentei fazer isso. Eu acho que eu fiz muito bem até a primeira parte, e a segunda eu fiz não totalmente, digamos, meu trabalho ficou meio que agenda de pesquisa, porque é uma literatura nova também, comparativismo, estou sendo bem honesto mesmo. Também 4 anos, claro que é um bom tempo, mas como uma literatura nova, eu tinha que, na verdade, o que eu queria primeiramente fazer era dar uma teoria de racionalidade para probabilidade comparativa, mas sem me importar muito com a relação que tinha com o bayesianismo clássico, né? Você está aqui, uma teoria para isso, depois como é que conecta, sei lá. Mas lá para tanto eu vi que não conseguia fornecer, que tem uma área chamada teoria da utilidade epistêmica, né, que é uma área recente, que propõe normas para mostrar que, no caso, a utilidade, que não é prática, é epistêmica, porque tem que maximizar um bem cognitivo, né, no caso, a verdade, né. E aí tem vários argumentos nessa área que são para justificar o bayesianismo. Então eu falei, vou pegar mesmo esse aparato todo aí e tentar justificar, só que probabilidade comparativa, não o bayesianismo clássico. E aí eu vi que lá pela frente não vai dar tempo. 4 anos é pouco, né? E não tem muitos trabalhos. Tem um trabalho sobre isso, na verdade, e que tem problemas. E então na minha tese, no final, eu tentei apontar algumas direções para esse modelo, uma teoria, no caso de racionalidade para probabilidade comparativa, né? E conectando com o bayesianismo clássico. E discuti essa tese de 2 autores, o Faitelson e o David McCarthy, que é a única teoria que tem de teoria de utilidade epistêmica para probabilidade comparativa. E aí eu discuto e mostro problemas, né? Mas eu não tenho ainda a versão. Ninguém tem, por enquanto que eu saiba, né? Então a minha ideia é tentar continuar fazendo essa pesquisa depois. Então é basicamente isso, era propor um modelo mais intuitivo e tentar dar uma teoria de racionalidade para esse modelo, né? Para explicar crença e para explicar racionalidade. Valeu, André! Nós agradecemos pela ótima entrevista. Poxa, eu agradeço muito pelo convite, né, pela oportunidade de falar com vocês, né, do programa Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ. Bom, são tempos difíceis, né, no Brasil de pesquisas, mas a gente tem que, né, persistir. A gente vê as notícias, né, então eu diria assim, e também, claro, resistir, né, e que os alunos também, né, em filosofia, né, tenham no futuro uma condições melhores que nós estamos tendo hoje, né, porque está muito difícil. E outra coisa também é fazer um pouco não sei, não é uma apologia, mas é uma espécie de assim, divulgação que tem essa área toda, né, de mais formal em filosofia, porque a gente é muito treinado em lógica no Brasil, nos departamentos e tal, que é muito interessante, é muito legal, mas tem um outro conjunto de ferramentas formais, né, tudo que é usando probabilidade, usando teoria de decisão, que podem ser bem úteis, né, para filosofia também, para filósofos. Então, acho que é importante que não só os alunos, mas os professores também vejam isso, as pessoas que estão se formando em departamentos vejam essas áreas, né? Teoria de decisão, epistemologia formal, você tem abordagens formais, por exemplo, para o fenômeno do conhecimento coletivo, em epistemologia social também, né? Então tem várias, escolha social, né? Teoria da escolha social, né? Também você tem. Então, abrir mais também, assim, para essas áreas, porque eu acho que isso pode ser muito benéfico, né? Tem vários exemplos, né, que essas abordagens podem ajudar a gente, não vou dizer a dar uma resposta a problemas que em filosofia é o território do desacordo, né? Mas pelo menos é um tratamento interessante, né? E abordagens diferentes e novas, né? Então, eu diria isso. Também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos, divulgue também nas suas redes sociais e continua acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.
edição de áudio é de Jonathan Souza.